Bom dia, bom dia. Hoje é aniversário de Valparaíso, interior de São Paulo. Que Deus abençoe esta cidade. Eu moro aqui já há 20 anos. É uma cidade muito acolhedora. Que Deus possa abençoar esta cidade e possa trazer um grande desenvolvimento para a nossa cidade aqui. Eu quero falar sobre oração de petição. Estou aqui com o livro Tipos de Oração, da Valnice Milhomes. E eu quero destacar aqui este assunto, oração de petição. A oração ela é algo muito importante, essencial em nossas vidas. Nós precisamos orar cada dia. E a oração de petição é aquela que fazemos por nós quando estamos diante de uma necessidade, diante de uma situação para a qual nós temos a promessa do Senhor em nossas vidas e visa alterar uma circunstância em nossa vida contrária ao plano revelado de Deus. É uma oração de fé, acompanhada, portanto, de certeza de que o que será motivo de petição encontrará uma resposta positiva. Deus ele responde às nossas orações de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Quando nós clamamos com fé, oramos com confiança, temos a certeza de que o Senhor responde à nossa oração. Hoje, bastante frio aqui, 7 graus. E essa onda de frio está em todo o Brasil, né? Nos lugares, na realidade, que faz frio. E em alguns lugares está até nevando. Então, a petição é um requerimento formal a uma autoridade baseada na lei ou na promessa. João Pedro, bom dia. Quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós invocamos o nome do Senhor, e as promessas do Senhor estão aqui registradas em sua palavra, milhares e milhares de promessas para cada dia. Nós temos muitas promessas, nós devemos fazer a nossa petição baseado na promessa que o Senhor tem nos concedido na sua palavra ou nas promessas. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Mateus capítulo 7, versículo 7, versículo 8. Evidentemente, esta oração, ela deve estar segundo a vontade de Deus, porque muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Primeiro, que não é a vontade de Deus. Segundo, muitas vezes nós temos alguma mágoa em nosso coração, ou não perdoamos alguém, ou desobedecemos ao Senhor. Existem vários impedimentos à nossa oração. E nós louvamos ao Senhor. No momento eu não estou dirigindo a igreja não, querido. E também não quero mais, entendeu? Eu já dirigi igreja há muito tempo, já fui missionário fora do país. Fiz missão na Argentina, no Uruguai, fui pastor no Paraguai, inclusive pastor presidente daquele setor, daquela região ali em Caguaçu, ok? E a Bíblia diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4 e o versículo 6. Quando nós entramos na presença do Senhor, nós devemos entrar com ações de graças, agradecendo a Deus, louvando a Deus, adorando o Senhor, expressando o nosso reconhecimento para com a soberania de Deus, para com a majestade de Deus, porque Deus ele é soberano em todas as coisas, em todas as situações, e nós devemos adorá-lo. E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus, ele na realidade, ele é a fonte de todas as bênçãos. Todas as bênçãos, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. E Deuteronômio fala: se atentamente eu obedecer à voz do Senhor, meu Deus, eu vou alcançar bênçãos grandiosas, bênçãos especiais. Ô João, compartilha aí com outras pessoas, querido. Assiste a live toda. Você é de onde? Nós vamos alcançar bênçãos especiais, bênçãos maravilhosas que Deus tem para aqueles realmente que obedecem à tua palavra. Deus ele tem recursos inesgotáveis para abençoar a todas as pessoas, todos que clamam pelo seu nome.
A palavra de Deus nos encoraja a apresentar nossas petições ao Senhor, sabendo que Ele está pronto para nos atender, sabendo que Ele está pronto para estender a sua mão, porque o cuidado de Deus é um cuidado especial, é um cuidado fenomenal, e Deus cuida de todos nós, de uma forma toda especial. O Senhor é o provedor. A Bíblia diz no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele nos conduz a grandes bênçãos, nos conduz a pastos espirituais maravilhosos, e nós podemos a Recife. Eu sou de Recife, morei em Recife muitos anos, sou daí. Agora eu moro no interior de São Paulo. Primeiro, identifique a necessidade real. Tenha em sua mente uma imagem sólida daquilo que você precisa expressar para Deus, e você pode perguntar: uau, mas Deus sabe de todas as coisas? Deus não é onisciente? Sim, Deus é sabedor. Mas quando eu estou orando, quando eu estou buscando a presença de Deus, eu estou dizendo: Senhor, eu necessito de Ti. Estou expressando a minha dependência. Eu não sou um ser independente, eu dependo de Deus. Dependo de Deus para todas as coisas. O ar que eu respiro cada dia, eu devo ser agradecido ao Senhor. Logo, a minha oração, ela deve ser realmente uma oração de muita confiança, definindo a minha necessidade. Deus, eu quero que o Senhor me proteja, eu quero que o Senhor abra esta porta de trabalho, eu quero que o Senhor me dê saúde, eu estou passando por este problema neste momento, venha ao meu encontro, porque a oração, ela é um diálogo com o ser espiritual, e aí você começa a falar com Deus, não é? A Bíblia ensina que a oração deve ser específica, bem objetiva. Em Lucas 11, por exemplo, Jesus, falando sobre petição, conta uma parábola de um homem que à meia-noite procura um amigo e diz: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegando de viagem procurou-me e eu nada tenho para lhe oferecer. Lucas capítulo 11, o versículo 5. Este é um pedido bem objetivo e consequentemente a resposta também será objetiva, como foi pedido, como foi solicitado. Tiago, falando sobre o mesmo assunto, ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, para que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tiago capítulo 1, versículo 5. Logo aí eu especifico o meu pedido de oração. O que é que eu quero? O que é que eu quero que o Senhor faça? O cego disse: Senhor, eu quero que eu veja. E o Senhor disse: então veja. E lhe foi recuperada a visão. Portanto, nós necessitamos ser específicos em nossos pedidos de orações. Certa vez Jesus passou por Jericó por um cego, que era chamado de Bartimeu. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lucas capítulo 18 e o versículo 38. Aquela, porém, era uma oração muito vaga, e Jesus já estava movido de compaixão por todas as pessoas, por todos os seres humanos. E o Senhor, ele disse, aqui, diante, pois, do clamor do cego, Jesus replicou: que queres que eu te faça? Ao que ele respondeu: Senhor, que eu veja, que eu torne a ver. Então Jesus disse: recupera a tua visão. Qual foi o resultado? Imediatamente ele foi curado, imediatamente ele recebeu a bênção. É o que nós precisamos, é o que nós necessitamos cada dia, é o que nós necessitamos cada momento. Aí nós temos vários exemplos de orações que são orações especiais, que são orações objetivas, e a Bíblia está muito clara quando fala sobre essas orações. Nós vemos aqui Eliezer, servo de Abraão, recebeu a incumbência de buscar uma noiva para Isaque na casa da parentela do seu senhor. Então ele ora da seguinte forma: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois,
Dá-me, pois, que a moça a quem disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda a beber aos teus camelos, seja o que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Gênesis capítulo 24, versículo 12 ao versículo 14. Nós vemos aqui uma oração específica, um pedido específico. Ora, o que aconteceu justamente foi o que foi pedido. Rebeca, sobrinha de Abraão, agiu de modo como Eliezer orou e viu a tornar-se esposa de Isaque. Outra petição que queremos considerar é de Eliseu, né? Aqui foi Eliezer, aqui nós temos agora Eliseu. Ele seguia o profeta Elias, servindo-o com dedicação. Depois de acompanhá-lo passo a passo, atravessou o Jordão. Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Segundo a Reis, capítulo 2, versículo 9. Olhando para o ministério de Eliseu, nós realmente vemos aí, concluímos que a petição aconteceu, foi garantida, e isso, estudando aqui alguns exemplos, que a oração, ela acontece segundo o meu pedido. Deus, eu quero que isso aconteça, eu preciso dessa situação, eu determino que aquela situação aconteça, e Deus concede o desejo do nosso coração. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor, Ele concederá o que deseja o teu coração. É claro que eu já falei aqui, que precisa estar de acordo com a vontade do Senhor. Existem 3 formas de Deus responder a nossa oração. Ele diz não quando não é a vontade dele. Diz sim quando é chegado o momento e quando é a vontade dele. E espere quando ainda não chegou o momento, ele vai nos conceder aquela bênção, aquela petição, mas ainda não é o momento. Portanto, a promessa está de pé e nós precisamos esperar no cumprimento da promessa, daquilo que Deus ele nos prometeu. O salmista ele disse, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ok, Pedro, muito obrigado, Deus abençoe. Aí nós vemos também a oração de Ana. Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, ela orava, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva de não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui nós vemos Ana buscando a presença do Senhor, pedindo a Deus por um filho. Ela muito desejava ter um filho, e o sacerdote declara, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. 1 Samuel capítulo 11, o versículo 17. E o relato acrescenta, lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. E Ana não se esqueceu da sua promessa. Quando ele é desmamado, ela leva-o ao templo para que ele possa ali servir ao Senhor e entregar ao sacerdote. Aí ela disse, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 27, o versículo 28. Então vejam, Deus atendeu o desejo do coração de Ana. Ela disse, eu preciso de um filho, eu quero um filho varão, e eu vou dar esse filho ao Senhor. Veja, Ana pediu, mas disse, ela queria ter o prazer de ser mãe e entregar aquele filho ao Senhor. E foi justamente o que ela fez, ela fez esse voto ao Senhor e cumpriu o voto, né? Quando nós fizermos um voto ao Senhor, nós devemos cumprir aquilo que nós prometemos.
E é necessário realmente nós entendermos o que é oração de petição. Qual é o teu desejo nesta manhã? O que tu precisas obter de Deus nesta manhã? Você quer saúde? Peça a cura a Deus. Você quer restauração de algo que você perdeu? Peça ao Senhor. Porque Deus, ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. Ele não está com os braços encolhidos para não abençoar. Ele quer nos abençoar, ele quer nos ajudar, ele quer nos ensinar de uma forma toda especial, de uma forma maravilhosa. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é especial, Ele é santo, Ele é Deus, e Ele cumpre o desejo do nosso coração. Deus, Ele é grande, Deus é maravilhoso, Deus é especial, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito, daqueles que são chamados pelo seu decreto. E como nós podemos definir, né? Coloque de lado que são insinceras ou feitas por mera obrigação. Separe as coisas que você realmente deseja, tenha prioridade, faça uma lista e vai orando ali por cada prioridade. Tem pessoas que fazem um caderninho de oração, um caderninho de pedido de oração. Tem outras pessoas que escrevem uma carta para Deus no envelope, guardam, colocam dentro da Bíblia. Eu já fiz isso. E aquelas coisas foram acontecendo à medida que eu orei, à medida que eu busquei ao Senhor. A palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor de todo o coração, buscai ao Senhor de todo o coração. E quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, nós entendemos aquilo que Deus tem para cada um de nós. E Deus, ele tem o melhor para cada um de nós. O melhor em um certo sentido, porque o melhor já foi realmente o que ele fez na cruz do Calvário, enviando o seu Filho. E a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aliste as promessas que se ajustam à sua necessidade. Busque na Bíblia textos que falem sobre as promessas de Deus. Ore a palavra. Há um livro também da Valnice Milhomes, que é Orando a Palavra. O que é orar a palavra? Você pegar versículos específicos e você ir orando, determinando: Senhor, a tua palavra diz da seguinte forma. Você menciona aquele versículo da Bíblia. É uma forma também de você buscar a presença do Senhor. E a fé começa aonde a vontade de Deus ela é conhecida. Use a fé. A fé ela é algo super importante. Nós precisamos de ter fé quando oramos e agradecendo a Deus por aquilo que vamos receber. Deus tem a habilidade de cumprir aquilo que Ele prometeu. O Senhor, Ele cumpre com a sua palavra, Ele cumpre com a sua promessa. Deus, Ele é um Deus santo, um Deus justo. As promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras. Nós precisamos caminhar no centro da vontade de Deus, declarando a promessa do Senhor, porque o Deus que prometeu é fiel, Ele cumpre com a sua palavra. O conhecimento da vontade de Deus revelado em sua palavra nos dá certeza de que a petição será atendida. Quando eu tenho conhecimento da palavra de Deus, quando eu tenho comunhão com a palavra de Deus, eu vou determinando aquilo que eu preciso que aconteça. E se você tiver fé como um grão de mostarda, diz a palavra de Deus, você diz a este monte, monte daqui para lá, e vai acontecer. Vai suceder conforme eu estou pedindo, conforme eu estou buscando a presença do Senhor. E a nossa oração deve ser uma oração baseada na palavra de Deus. Deve ser uma oração... Só um momento aqui. Eu devo orar realmente buscando a presença do Senhor, declarando a bênção, declarando a vitória. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve.
1 João capítulo 5 e o versículo 14. Ter a certeza de que o Senhor está ouvindo a nossa oração, de que Ele vai responder a nossa oração. E tem pessoas que até fazem voto e até cumprem antes. Isso é uma fé maravilhosa, é uma fé especial. Quando nós fazemos o nosso voto e pagamos antes, é certeza que nós iremos receber. Eu conheci uma irmã, eu fui missionário no Paraguai por muitos anos, e essa irmã, ela fazia votos, ela cumpria, antes mesmo de receber. Uau, que bênção essa irmã, ela alcançou muitas bênçãos, eu fui prova disso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é soberano, Deus é maravilhoso para cumprir com as suas promessas. E as nossas orações devem ser realmente baseadas na palavra do Senhor. Davi ora por sua casa de acordo com a palavra de Deus, de que ele edificaria uma casa estável. Deus enviara uma palavra por Natão o profeta. Capítulo 17 de 1 Crônicas narra o incidente. E há de ser quando os teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Ele me edificou a casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirarei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o teu trono será estabelecido para sempre. Quando Davi ele recebeu essas promessas, ele levou ao Pai a sua petição de acordo com elas. Agora, ao Senhor, seja confirmada para sempre a palavra que falaste acerca do teu servo, acerca de sua casa, e faze como falaste. Agora, pois, ó Senhor, Tu és Deus, e falaste este bem acerca do teu servo. E agora foste servido a abençoar a casa do teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti. Porque Tu, Senhor, a abençoaste, ficará abençoada para sempre. 1 Crônicas 17, 23, 26 e 27. E também nós observamos na dedicação ao templo, Salomão, que era o cumprimento das promessas de Deus a Davi, como vimos na oração que acabamos de ver. Também apresenta sua petição invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como Tu, nos céus e na terra, como Tu que guardas a aliança e a misericórdia aos Teus servos, que de todo o coração andam diante de Ti, que cumpriste para com Teu servo Davi, meu Pai, e que lhe prometeste pessoalmente, o disseste pelo Teu poder, o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor de Israel, faz ao Teu servo Davi, meu Pai, o que lhe declaraste, dizendo, não lhe faltará sucessor diante de mim, que assente no trono de Israel, contanto que Teus filhos guardem o seu caminho, para andares na lei diante de mim, como Tu andaste. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a Tua palavra que disseste a Teu servo Davi. Segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 14 ao versículo 17. E assim aconteceu, assim sucedeu. Deus usou uma irmã em profecia na minha vida, isso faz muitos anos, e eu fiquei dizendo, olha Senhor, Tu falaste, Tu usaste a Tua serva. Passaram-se 27 anos e Deus cumpriu aquela palavra. Deus cumpriu aquela palavra profética. A irmã já havia morrido, Deus já havia recolhido, mas a profecia que Deus havia usado aquela irmã se cumpriu na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos e o Deus que nós adoramos. Cada pedido que fazemos a Deus, vamos ter uma passagem bíblica, vamos ver aquela promessa e vamos mencionar aquela passagem bíblica. Isso é muito importante. E apresente a sua petição a Deus. A petição é o meio dado por Deus
para a satisfação das necessidades dos seus filhos. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pois todo aquele que pede, recebe. Mateus capítulo 7, versículo 8. Pedi e recebereis. João 16, 24. Nada tendes porque nada pedis. Tiago 4 e o versículo 2. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7 e o versículo 11. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Mateus capítulo 1, versículo 22. Vamos crer nas promessas do Senhor. Vamos crer naquilo que o Senhor tem falado. Vamos crer naquilo que o Senhor tem prometido, porque o Senhor é fiel para cumprir com as suas promessas. E nós podemos pedir ao Senhor. Nós temos um modelo de oração, que é o Pai Nosso. Nós temos a oração sacerdotal de Jesus, a oração feita por Jesus em João 17, está permeada de pedidos ao Pai. Ele pede por si mesmo: glorifica-me, ó Pai, contigo, com a glória que eu tive contigo, antes que o mundo fosse, antes que houvesse mundo, do versículo 6. Ele orou pela unidade dos discípulos, ele orou pela alegria dos discípulos, que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Ele orou pela proteção dos discípulos. Então vocês observem que Jesus orou pela alegria, pelo gozo, pela unidade, pela satisfação, pela participação dos seus discípulos na sua glória. E nós precisamos acreditar que realmente o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco, e o que Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Precisamos ter uma fé verdadeira, ter uma fé sincera, buscando a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, declarando de acordo à nossa fé, enfatizando a palavra do Senhor, confessando os nossos pecados, adorando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. E assim, queridos, qual é a tua petição nesta manhã? Qual é o desejo do teu coração nesta manhã? O que tu estás buscando? Vamos crer naquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, nós declaramos nesta manhã que a bênção de Deus seja sobre a tua família, seja sobre a tua casa.